Desde o princípio da criação, Deus ele sempre quis que o ser humano participasse do seu reino, da sua glória, do seu universo, do seu mundo. Então lá no livro de Gênesis ele cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Haja céu, haja terra, haja água, rios, mares, lagos e igarapés, haja noite, dia. Bispo, mas não é assim que está lá, não. Moisés ele deu mais ou menos uma nuance daquilo que foi feito, mas tudo foi construído pela palavra. Então eu imagino Deus dizendo assim: olha, haja firmamento, haja separação, porção seca de terra e de água. Aquilo que Deus ia falando, ia se fazendo. O invisível construiu o visível. Depois que ele constrói tudo, ele dá poder e autoridade para o homem, para que ele dominasse sobre todas as coisas. Aí acontece aquele episódio lá que a gente sabe, lá no Jardim do Éden. A serpente entra lá, engana a Eva, coisa e tal, e o homem é expulso do Jardim do Éden. Mas mesmo assim, Deus, ele continuou dando autoridade para o homem. Era como se Deus estivesse dizendo para ele: olha, você tem autoridade, abre os seus lábios. Porque todas as vezes que Deus ele fez milagres no passado, os homens tiveram que abrir os lábios também, tiveram que orar, tiveram que profetizar, tiveram que determinar aquilo que eles queriam. No caso de Moisés sai do Egito, atrás vinha Faraó e seus cavaleiros, na frente o Mar Vermelho. Ora, Deus ele podia simplesmente abrir o Mar Vermelho e fazer o povo passar. Não, mas ali Deus queria dar uma lição para Moisés e para todas aquelas pessoas que estavam ali, que para o mar se abrir, o que eles tinham que fazer? Profetizar, eles tinham que falar. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Manda o povo marchar, rapaz, manda o povo marchar. E Moisés manda o povo marchar, o Mar Vermelho. Mas quando o povo começa a marchar, ir para cima do Mar Vermelho, sem medo, com ousadia, o Mar Vermelho se abre e o povo passa seco. E Faraó vai tentar passar e o Mar Vermelho engole. Faraó, juntamente com o seu exército e todos os seus cavaleiros. Quando ele leva Ezequiel também diante do vale dos ossos secos, o que ele diz? Ezequiel, você crê que esse vale de ossos secos pode ressuscitar? Pode surgir deles um exército? Ele falou: sim, o Senhor que sabe. Então vai, profetiza. Profetiza, profetizar é orar, profetizar é clamar, profetizar é pedir, profetizar é bater, profetizar é buscar. Então vai e profetiza e diz assim: olha, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, que se erga um exército no meio desse vale de ossos secos. Gente, a profecia daquele rapaz foi tão forte porque ele não estava falando palavra dele, ele estava falando palavras que o Senhor mandou ele dizer. E não mais que de repente começou a se ouvir um ruído de ossos batendo um no outro, se chocando de lá, se chocando de cá. E daqui a pouquinho aqueles ossos começam a se formar novamente. Se estende carne, tendões, veias, a pele se estende, o pulmão começa a pulsar, o coração começa a pulsar, o fôlego de vida entra e se levanta um grande exército, porque eles profetizaram, ele determinou, assim diz o Senhor. E não foi somente os homens do passado, mas os apóstolos também, os discípulos também, eles conseguiram fazer com que cadeias se arrebentassem e se abrissem através do poder da oração. Quantas foram as pessoas curadas, libertas pelo poder da oração? Então esse poder também se estende até os dias de hoje. Por que hoje a gente não vê tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas como antes? Porque, como estou dizendo, as pessoas não querem se posicionar e têm medo das suas orações. Tem medo das suas orações não serem ouvidas, mas a sua oração é ouvida sim.
E nessa noite nós queremos usar o poder da palavra, o poder das orações. Nós queremos usar o poder do Espírito Santo para profetizar nessa noite sobre a sua vida, sobre a sua casa. Profetizar também sobre esse vale de ossos secos que está diante de você, está dentro da sua casa, no seu trabalho, para mudar essa situação. Nós vamos profetizar sim a cura, e aqueles que estiverem doentes, enfermos, desenganados, eles serão curados, eles serão libertos. Nós vamos orar e vamos determinar sim a provisão, a prosperidade, e Deus ele vai abrir portas, porque Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã, e será para todos sempre. E a palavra diz, olha, presta atenção, olha aqui para mim, eis que vos dou poder. Você vê que hoje existem um monte de pessoas que ficam da dependência de guru. Não falando mal, mas quantos são aqueles que estavam seguindo aquele moleque de 14 anos? Of the power, the best, the power. Nem sei. Of the power, of the king, the power, the best. Gente, quantas pessoas atrás daquele menino? Sabe o que isso significa? São pessoas sem personalidade. São pessoas que se esqueceram de quem elas são. Elas não sabem quem elas são. Quando você não sabe quem você é, quando você não sabe o poder que existe na sua vida, nas suas palavras, você fica que nem menino. A Bíblia diz que enquanto o cara é menino, ele vai agir como menino, discorrer como menino, proceder como menino. Está lá no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Olha lá. Então enquanto você for menino, você vai achar que você precisa de alguém, precisa de guru, precisa de pastor, de bispo, de missionário. Você não precisa de nada, nem de ninguém. Você só precisa de Deus. Só de Deus. Olha só. Aqui, ó. Livro de... Oi? Todo o tempo que o menino é herdeiro, de nada se difere do servo. Está aqui, ó. É Hebreus, Gálatas. É Gálatas. Cadê os universitários aí? Primeira Coríntios 13:11. Eu falei isso, não falei, gente? Falei, não falei? Vocês estão me desafiando. Fazer que nem o Valdemiro agora. Estão me desafiando. 1 Coríntios capítulo 13, 11. Não é essa daí. Todo o tempo que o herdeiro é menino, ele nada se difere do servo, mesmo sendo o senhor de tudo. Eu falei, não falei? Eu disse, não disse? Eu te disse. Digo pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino meu, você não pode esquecer de quem você é. Você é o quê? Você é herdeiro. Não são os seus olhos azuis, não é a sua pele branca, morena, queimada, rosada, não é os seus tríceps, seus bíceps, não é a sua faculdade, não é a sua academia, é porque você é herdeiro. Então todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então enquanto você for menino, enquanto você não souber quem você é, que você é filho, que você é amado, que você é querido, que você pertence a Ele, que você é aquilo que Ele está dizendo que você é, que Ele faz na sua vida aquilo que Ele está dizendo que Ele vai fazer. Você não precisa de likes, não precisa de validação de ninguém. A única validação que você precisa é da palavra. O único like que você precisa é da palavra. Não é a palavra do seu pai, da sua mãe, do médico, do promotor, do juiz, do delegado, do doutor. Não, é a palavra de Deus. Você só precisa dessa palavra.
Então quando você cresce e entende, não, eu só preciso de Deus, eu só preciso acreditar na palavra dele, você começa a romper. Então nessa noite nós queremos profetizar vida. Você vai chegar diante desse vale de ossos secos e você vai profetizar vida. Diante dessa doença, diante dessa amarração, diante dessa miséria, diante desse problema sentimental, conjugal, você vai profetizar. E você vai usar as palavras que está escrita aqui, ó. Assim diz o Senhor. A minha casa está destruída sim, o meu casamento está destruído sim, mas assim diz o Senhor. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não, eu estou doente sim, eu estou doente, eu estou enfermo, desenganado, mas a palavra diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te abre portas, te traz provisão. Você vai usar a palavra. Assim diz o Senhor. Então eu gostaria que nessa noite você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos acessar o reino dos céus. Nós vamos acessar, nós vamos fazer os céus tremer nessa noite com a nossa oração. A terra vai estremecer, o céu vai se abalar. Porque eu não sou qualquer pessoa. Eu fui chamado, escolhido, nomeado. Eu fui tomado pela mão direita desde o ventre da minha mãe. Eu te escolhi, tu és meu. Você pertence a mim. Você não pode jamais esquecer as suas origens. Quem você é. Você não é aquilo que os homens dizem que você é aquilo que Deus, Ele está dizendo que você é. Se Deus está dizendo que você vai voar como águias, você vai correr e não vai se cansar, então você não vai se cansar. Se a palavra está dizendo que até os jovens, eles tropeçam e caem de exaustos, mas aqueles que confiam no Senhor, eles subirão como águias, voarão como águias, correrão e não se cansarão. Se a palavra está dizendo que você será como oliveira frutífera ao redor da sua casa, se a palavra está dizendo que a sua família, o seu marido, os seus filhos vão se sentar na mesa e ali verão a glória de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo abençoar, então você vai ver milagres. Aleluia. Te amamos, Senhor, te amamos. Eu tenho um Deus se prepara para ver milagres. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. É só você ter calma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. A glória de Deus ainda está sobre essa terra. A glória de Deus ainda pode encher sua vida. Não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Você vai usar a sua fé. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, todavia me alegrarei, todavia me liberar palavras de prosperidade, liberar palavras de libertação. Eu quero que você comece agora a abrir os seus lábios e comece a profetizar sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Comece a profetizar, comece a dizer: assim diz o Senhor, assim diz a palavra. Crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Diga: eu creio, Senhor, eu creio no milagre, eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na tua provisão, eu creio que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Eu creio que o Senhor continua abrindo portas, liberando destinos, fazendo o sobrenatural se transformar no natural. Eu conheço a minha natureza, eu conheço a minha identidade. Eu creio na tua palavra, Pai. Eu creio que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então é por esse motivo que nessa noite eu quero orar pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho. Eu quero orar por todas as pessoas que se encontram doentes, desenganadas pela medicina. Eu quero orar para que o Senhor venha arrancar aquela dor, aquele tumor, aquela cegueira, aquela miopia, aquela catarata. Eu quero orar para que o Senhor possa abençoar o meu casamento, Senhor. Arranca, Espírito Santo, a perturbação de dentro da minha casa. Arranca o azar, arranca a má sorte, arranca o olho grande, a inveja. Arranca as trancas, as cadeias, as correntes, os grilhões que têm barrado a minha vida, Pai. Às vezes eu estou tão perto daquilo que eu quero, tão perto de conquistar, tão perto de alcançar, tão perto de conseguir, mas sempre acontece alguma coisa para me frustrar, diminuir, me apequenar, Senhor. Sempre acontece alguma coisa para me impedir eu acessar as tuas bênçãos. Então tire esse azar, tire esse olho grande, tire essa inveja, em nome de Jesus. Pai, repreenda Satanás e seus demônios. Repreenda o olho grande, a inveja, as obras de macumbaria, de feitiçaria. Repreenda todo o mal da minha vida, em nome de Jesus. E abra as portas, Senhor. Faz o milagre acontecer, porque eu sei que o Senhor pode. O Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso. O Senhor é o meu Deus, a minha fortaleza, a minha salvação. É o Deus conosco. O Senhor é aquele que pode muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio nas tuas palavras, eu creio nas tuas promessas. Eu creio que tu estás comigo, Senhor, me guardando, me protegendo, me amparando. Só me sustenta, Senhor, não me deixe voltar atrás, não me deixe cair em tentação, mas segura nas minhas mãos, Senhor. Me dê força para que eu possa suportar esse processo, passar por esse deserto, enfrentar esse gigante, que eu tenho certeza que lá no final o Senhor já tem a vitória para me dar. Eu já sou vencedor em Cristo Jesus. Declare: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus.
Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E aquele que começou boa obra na minha vida, Ele há de terminar até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga: eu coloco a minha vida nas tuas mãos, a minha casa, o meu lar, a minha família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que todos digam: assim seja. Amém, amém. Diga graças a Deus. Amém.